Muito bem, estamos de volta com mais um vídeo para vocês e dessa vez eu quero falar a respeito dessa grande tensão que o país, o mundo, a população está vivendo sobre esse vírus chamado coronavírus. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, nós vamos observar que a Bíblia já falava a respeito disso, sobre os últimos dias, sobre peste, pestilência, sobre doenças, sobre várias coisas, reino contra reino, enfim. Todo mundo sabe que lá em Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante, Apocalipse, lá atrás em Joel, lá em Daniel, tudo já falava o que está acontecendo agora. Porém, as pessoas às vezes podem pensar assim, será que Deus que está castigando, está mandando? Não. Deus, ele destruiu o mundo uma vez com o dilúvio. Depois disso aí, ele não prometeu mais destruir o mundo, mas deixou tudo para o dia do juízo final. O dia do juízo final é que Deus vai acertar com todo mundo. Como todo patrão tem que acertar com os funcionários. No final do mês, também nós estamos na obra de Deus. A terra é a casa de Deus, que Deus fez. Tudo isso foi Ele que criou e deixou a gente para tomar conta. E aqueles que fizeram mal vão ter que prestar contas, os que fizeram bem vão ser abençoados. Enfim, todos vamos ter que prestar contas diante de Deus, todo mundo sabe disso. Mas vamos ao tema. Essa cidade da China, ou o pessoal da China, pessoal, presta bem atenção, vamos parar para analisar. Isso aí o pessoal já comia essas coisas há muitos anos. Esse tal de comer morcego, tal de comer cachorro, isso aí já vinha muito. Agora, depois da internet, é que a gente sabe. Mas lá atrás já comia. Imagina só então, os escravos, né? Os índios que comiam carne humana, que comiam coisas horrível, bicho de madeira, essas coisas todas, comia coisas terríveis, mas nada então aconteceu concernente a um vírus chamado coronavírus e outros mais que nós conhecemos. Agora vamos lembrar lá da história, lá daquelas armas químicas, né? Que falaram que o Iraque tinha a arma química em massa para destruir pessoas em massa. E quando foram destruir o país, acabaram com o país a troco de petróleo. Essa foi a ambição americana que destruiu o país do Iraque, alegando que Saddam Hussein era o terror. Destruíram lá, bateram no tal do Bin Laden, dizendo que era o terror. Tudo por causa de interesses políticos sobre o petróleo, política petrolífica. Eles não queriam jamais que uma nação desse tamanho tivesse o domínio de uma riqueza desse tamanho. A verdade é essa. Eles quem? Você já sabe quem são. Então a China desponta no primeiro pódio. Ela se destaca com o seu PIB e assume a ponta mundial da economia. Ela começa a se destacar porque logo agora que a China se destacou mundialmente, se destacou também no PIB, vem essa tal de coronavírus em plena China. Existem outros países que comem coisas ruins também. Existem outros países que a gente não sabe, mas tem gente que sabe, tem gente que tem vídeos gravados de outros países que comem também coisas como a China. Mas por que a China? Porque a China estava despontando e estava o quê? Assumindo a ponta da classe dos países poderosos. Ou seja, a China estava já estava, né, praticamente em primeiro lugar do PIB mundial. Então, o que acontece? Vamos analisar. Poderia ser uma sabotagem, alguém jogar uma química biológica, um vírus biológico, ou seja, uma arma química ali e um lugar mais distante um pouco da grande população, mas pegar lá um município e espalhar esse vírus como uma arma química e
isso aí despencar a China, né? Vamos dizer assim, a gente joga e com isso aí eles vão ficar preocupados, tá, e vão cair. E a gente continua sendo, né, a primeira potência. Nós continuamos com o nosso primeiro lugar. Enfim, o ser humano tem a sede de poder. E nós sabemos como que era a antiga Roma. Se alguém ameaçasse ela destruía. A mesma coisa é também, né, vamos falar a sigla, USA. A mesma coisa. Qualquer um que ameace eles querem detonar, querem derrubar. Quando descobriu o petróleo do Brasil, o que eles fizeram? Infiltraram também dentro do país e levaram petróleo para que o quê? Para que o Brasil não tivesse uma alta sustentação que viesse amanhã depois ameaçar os Estados Unidos. Essa é a verdade, amigos. Vamos ser verdadeiros. Qualquer pessoa que entende um pouco de mídia, de comunicação, de notícia, de jogos paralelos ou de poderes, qualquer pessoa que tem noção sobre poder político, poder, né, circular, poder até social, a gente sabe que as pessoas não querem sair do seu pedestal, não querem sair do seu palanque e geralmente a gente vê que essa guerra é biológica, é uma guerra biológica. Alguém pode estar falando que foi, não estou falando por que agora, se há mais de 50 anos esse pessoal já comia coisa até pior, mas por que logo agora que a China se destaca, né? Por que o pessoal não fez isso lá talvez lá não aconteceu lá na Rússia, né? Não aconteceu na Rússia porque, primeiro, a Rússia tem o maior poder bélico do mundo, poder de arma de fogo. A Rússia tem o maior poder de arma do mundo. Hoje ela é em primeiro lugar, não tem para ninguém, né? A China assume a ponta da economia. Breve a Índia estará assumindo. Mais uns 5 anos a Índia assume também a terceira aí. E aí nós quem? Né? A USA vai caindo. E o que ela prevê é a queda. E descer no ranking. Porque todo o império tem o seu período. No máximo 40 anos. Depois disso aí se desfaz. E quando o império começa a querer oprimir os pobres, roubar os pobres, fingir que está defendendo, mas por causa própria, os seus próprios interesses, para poder roubar a riqueza daqueles países pobres, Deus lá em cima acaba. Você viu o que aconteceu com Nabucodonosor? Deus fez o quê? A queda de Nabucodonosor. Ainda puniu Nabucodonosor 7 anos, ele como um animal pastando no capim, comendo capim. Então a mesma coisa, o Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre, Deus não mudou. Ele simplesmente controla os homens. Ele controla, porque se ele não controlar, os homens se destroem, entendeu? Os homens se destroem por causa do poder. Mas então Deus está no controle de tudo. Alguma coisa acontece porque Deus permite. Mas se ele não permitir, não acontece, mas ele permite. Mas Deus permite porque ele deu livre arbítrio ao homem, fazer o bem ou fazer o mal. E muita gente, por causa do poder, preferem fazer o mal. Então vamos parar para raciocinar. Por quê? De onde veio essa doença? Ah, da China, foi dos morcegos. Não. Mas é até proibido matar morcego, porque o morcego ele limpa os céus, né, dos insetos perigosos para que ameaçam a humanidade. Ah, por que comer? Porque gafanhoto também come outros tipos. Enfim, todos os insetos foram criados por Deus, por o equilíbrio da cadeia alimentar dos insetos, dos bichos, dos fungos e por aí afora vai. Todo mundo sabe que se acabar uma espécie, ameaça todas as outras. A mesma coisa é o ser humano. Então o que acontece? Por que nós estamos apavorados com isso?
É a culpa da China? Não. Mas vamos analisar. Não tem algo muito estranho? Logo agora que a China se desponta, logo agora que, né, ela pega a economia crescendo e não tem mais quem segure, não tem mais quem pare. Lá atrás já vem a Índia, a Rússia já está aí com o poder bélico em primeiro lugar. Então o USA pode estar com ciúme, e assim como sabotou o petróleo brasileiro, sabotou lá o Iraque, sabotou outros países por aí afora, também pode querer acabar com a senhora China. Mas os chineses também trabalham há 10 anos lá na frente e estão sobressaindo. Enfim, também Deus sabe e Ele vai cuidar, e rapidamente isso vai acabar em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, nos proteger da ambição humana. Que Deus possa nos proteger da briga, da guerra por poder. Que Deus possa nos proteger desse lençol negro que está por trás de todo esse tal de vírus, coronavírus, essas coisas todas, dengue, tudo. Deus que possa nos proteger de todo o mal que o homem possa causar entre eles em busca do poder, da liderança, seja lá o que for. Que Deus abençoe a sua vida. Pare para pensar. É hora da gente orar para Deus nos proteger também do coronavírus, mas muito mais da ambição dos homens, da ambição de ter o poder, da ambição de ser o primeiro, da ambição de ser o único. Que Deus possa nos proteger desses homens prepotentes que não aprendem e não olha para cima e entenda a saber que Deus é quem criou tudo, Ele põe o final em tudo, Ele exalta, Ele abate. Então Ele exaltou os Estados Unidos, chegou a hora talvez de abater, não é verdade? Você entendeu? Então Deus faz isso. Ele pega um paísinho lá pequeno, levanta e coloca no lugar do grande. Ele é Deus, Ele faz. Entendeu, pessoal? A gente cresceu com essa ideologia, essa coisa de sempre ser super-herói, sempre Estados Unidos vencendo, sempre Estados Unidos batendo, sempre guerreando e acabando com China, acabando com Rússia, acabando com todo mundo. Hoje nós não vemos mais esses filmes. Por quê? Porque a história mudou. Hoje esses países não são mais aqueles países pequenininho, hoje eles cresceram, são potências mundiais. Então nem filme mais se faz derrotando a China, nem filme mais se faz derrotando a Rússia, né? Então a gente vê por aí, eu acompanho essas coisas. Se você parar para observar bem, lembra? Passava filme antigamente destruindo a China, destruindo a Rússia, e hoje não tem mais nada disso. Por quê? Porque o mundo é outro e esses países não são mais aqueles países fundo de quintal. Certo? E nós estamos aí passando por esse momento, mas eu creio que tudo vai dar certo, que Deus possa nos proteger do poder humano, dos vírus, da coronavírus, e que Deus possa livrar todas as pessoas que já estão contaminadas, e que Deus não permita mais que outros sejam contaminados por causa dessa ambição humana, ambição pura humana, por poder, por status, para que seu país ainda continue sendo o primeiro. Mas Deus, quando chega a hora de tirar um país lá de cima, Ele tirou os gregos, Ele tirou Roma, Ele tirou os persas, Ele tirou os caldeus, os filisteus. Deus levanta um reino, mas Ele também abate. Deus abençoe a sua vida. Pare para pensar, se biblicamente estamos dentro da palavra de Deus, com que tudo que está acontecendo do coronavírus e muitas outras coisas mais. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Eu vou deixar um versículo. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não permanecerá sob a bênção do justo, todos nós, para que o mal não triunfe. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sola do justo, para que o justo não estenda também suas mãos à iniquidade. Ou seja, para que nós não venhamos a sofrer dano algum. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.